Seja bem-vindo ao curso Análise e Produção de Textos de Comunicação 1 da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Rafael Batista Andrade e sou seu professor neste curso. Esta é a aula de número 3 e hoje vamos falar um pouco sobre análise e produção de artigos de opinião. Para iniciar, repare que a palavra opinião aparece explicitamente na denominação deste gênero de discurso com o qual você trabalhará ao longo desta semana. No entanto, opinião está presente também em carta de leitor e resenha, ou seja, quando falamos de sequências argumentativas, nós trabalhamos com a ideia de opinião. Desta forma, neste gênero de discurso e com ele, com este trabalho, você terminará este curso com um tripé argumentativo que lhe permitirá um trabalho eficiente com estes gêneros de discurso no âmbito da comunicação. É importante ressaltar que, no caso do artigo de opinião, nós estamos diante de um processo de produção mais restrito que a carta de leitor. Isso acontece pelo fato de termos status sociais diferentes entre leitor e autor. O que isso quer dizer? No caso de um artigo de opinião, o mais comum é que o leitor procure um articulista ao qual ele possa se espelhar. Então, normalmente, o autor possui um status social maior e, por essa razão, o leitor procura saber a opinião de um jornalista, de um advogado, de um professor, etc., etc. De qualquer forma, há também um esforço de alguns jornais para que ocorra a promoção do debate público. E assim, tem-se normalmente a prática de convidar diferentes profissionais para manifestar opinião sobre temas de interesse da população. Um outro ponto relevante é que é muito mais interessante falar de opinião, vale mais dizer que o fundamento, o aspecto fundamental deste gênero de discurso é que o autor tenta modificar a visão de mundo do leitor, ou seja, em vez de apresentar a sua opinião, e isso de fato ocorre, a presença da opinião do autor é um traço importante deste gênero de discurso, mas a relevância da característica deste gênero de discurso está na tentativa de modificar a visão de mundo do leitor. Você encontrará no material deste curso um estudo de caso para que você possa compreender diferentes características deste gênero de discurso. Trata-se de um artigo de opinião intitulado como Trump pior do que Carter e Bush pai, de Guga Chakra. Então, neste curso, ao longo desta semana, você poderá analisar este caso para que você possa aperfeiçoar a sua percepção sobre este gênero de discurso e também passar a produzir este gênero de discurso. Em relação à produção, é bom dizer que a produção de artigos de opinião não está restrita a colunistas. Então, é claro que, ao praticar a leitura de jornais e revistas, você perceberá que, de fato, tem-se o hábito de encontrarmos colunistas específicos para manifestarem a opinião. No entanto, as revistas
e os jornais têm dedicado mais espaço para que outras pessoas, outros profissionais possam dar a sua opinião neste espaço de comunicação. Além disso, no curso também é apresentado a você uma outra possibilidade, que é para que você possa perseguir o objetivo de produzir artigos de opinião a curto prazo. Então, você receberá o incentivo de analisar a seção opinião de diferentes periódicos, inclusive no âmbito regional, jornais de associação de bairros, por exemplo, revistas, para que você possa ter o hábito de ler e também de avaliar a possibilidade de produzir artigos de opinião para estes espaços. É assim que, ao longo desta semana, você perceberá as diferentes alternativas para que você possa participar no debate público a curto prazo, principalmente por meio de jornais alternativos. Então, há um papel muito relevante de meios alternativos de comunicação e você pode, e é interessante que você passe a vislumbrar este mundo da comunicação, não apenas como leitor, mas também como contribuinte, como autor. Diferentes jornais e revistas da esfera regional e de associações de bairros, por exemplo, poderão ajudar você neste sentido de materializar a sua opinião por meio deste gênero de discurso e participar de forma mais efetiva do debate público. Para isso, você precisa se atentar à credibilidade do jornal ou revista. E no curso você terá acesso a exemplos desta credibilidade, principalmente pensando em alguns critérios que você deverá observar, como, por exemplo, quem são os responsáveis pela criação de determinado jornal, revista, quais são as parcerias estabelecidas, quais são os autores que já publicaram nestes espaços. Tudo isso será, então, de grande valia para a sua trajetória pessoal, profissional, acadêmica e social, porque a opinião é um traço muito importante para o desenvolvimento de diferentes habilidades para este século, para este novo século, e que vai contribuir muito para toda essa trajetória que você começou neste curso. Obrigado.